feito o nosso ato penitencial a partir da proposta litúrgica, hoje nós queremos pedir a Deus, de maneira muito especial, por todas as vezes que nós não aceitamos o projeto de santidade que Deus tem para cada um de nós. Eu gostaria de lhe convidar que você voltasse os seus olhos hoje, os olhos interiores, né? Aqueles que enxergam aquilo que você tem de mais profundo, aquilo que está na sua personalidade, no seu jeito de ser, nas suas atitudes, que ainda é pecaminoso. Quais as dimensões do seu temperamento ainda não foram curados por Deus? O que da sua personalidade ainda tem traços de diabólico? Eu sei que às vezes a palavra assusta, né? Nossa, eu tenho algumas coisas em mim que são diabólicas. Todos nós temos. Não é porque Deus colocou, porque ao longo da vida a gente foi assumindo. A cultura pode nos trazer traços diabólicos. Eu acredito que você tenha visto, e com muito sofrimento, como cresce pelo mundo afora essa pretensão de algumas pessoas serem melhores que outras. Nós tivemos agora este triste acontecimento daquele negro assassinado nos Estados Unidos de forma tão cruel por um policial, que partiu do princípio de que por ele ser negro, aquele homem era um criminoso. Alegou no primeiro momento que houve resistência à prisão, o vídeo veio e desmentiu, não houve nenhuma resistência. O pastor Caio Fábio postou até ontem um histórico de como aquele rapaz transformou o sofrimento pessoal em força para transformar o mundo. Um menino honesto, justo, que procurava fazer da sua vida serviço para os outros, muito religioso. Transformava a sociedade a partir da sua vida. Mas, lamentavelmente, ele foi morto porque ainda existe no coração e na mente de muitas pessoas uma pretensão de que nós somos melhores. A gente sabe que a escravidão é uma ferida terrível na história do mundo. E de vez em quando essa ferida sangra. E às vezes esse de vez em quando é quase toda hora. Tantos negros sofrendo as consequências de uma cultura que um dia nos permitiu pensar que eu tenho o direito de escravizar alguém por ele ter uma cor diferente da minha. Essa é uma ferida cultural. E se você for honesto, você vai identificar que em você, por mais curado que você esteja, socialmente falando, por mais que você se esforce em não herdar essa cultura pecaminosa e diabólica, nós às vezes reproduzimos em pequenos comentários, em pequenas piadas, o pecado universal do racismo. Nós tivemos a morte do menino João Pedro no Brasil, uma situação muito semelhante à violência. Eu tenho horror de ficar diabolizando os policiais, não gosto disso. Existem pessoas ruins em todas as dimensões da vida. Existem padres ruins, existem policiais ruins, existem médicos ruins. É injusto, é pecaminoso da nossa parte a gente pegar uma classe e dizer eles são todos corruptos. Não são. E às vezes num contexto de tanta violência, eles agem muito mais movidos pelo medo do que pela coragem. A gente lamenta todas as vezes que nós identificamos a morte de uma pessoa que deveria ter sido preservada daquele acontecimento. Mas a gente não pode negar que às vezes o diabólico do racismo está em nós e nós matamos de outras formas. Talvez não sufocando o pescoço do outro, impedindo de que ele respire, mas nós matamos com os nossos olhares preconceituosos, presunçosos,
pretensiosos. Às vezes nós oferecemos isso uns aos outros. Quantas vezes eu reproduzi, por mais consciente que eu seja, por mais que eu lute para ser um homem que não permita estes sentimentos mesquinhos morarem em mim? Quantas vezes eu ri de piadas que ridicularizavam alguém? Quando eu falo quantas vezes eu, minha gente, eu quero que eu não gosto de falar, de fazer um discurso apontando os erros do mundo sem me incluir. Eu não acho honesto. Eu acho que todas as vezes que nós precisamos falar da corrupção no nosso país, nós precisamos a saúde no Brasil precisa tanto. Governadores do país inteiro sendo indicados como responsáveis pelo desvio na compra de respiradores. Eu nunca, graças a Deus, desviei dinheiro público. Pode ser que você nunca tenha desviado dinheiro público. Você nunca cometeu esse pecado. Mas a gente, em pequenas instâncias, a gente peca também. E pecado é sempre pecado. Toda vez que eu me permito ser desonesto com alguma pessoa numa relação mais próxima, comprei um queijo da Maria e de repente enganei a Maria porque dei a ela uma nota falsa, R$10, sabendo que aquela nota que eu estava dando era falsa. Isso é tão pecado quanto desviar dinheiro público. Nós não podemos relativizar o que nós fazemos para a gente se sentir confortável acusando o pecado dos outros. Não, nós temos que nos acusar todos os dias para que nós possamos apurar o nosso senso de responsabilidade social. Porque se um dia eu chegar a ser governador de alguma coisa, e Deus me livre disso, só estou dando exemplo, se um dia você chegar a exercer um cargo público, você se lembre que a honestidade começa nas pequenas coisas. Eu me lembro que uma vez o Geraldo, meu irmão, eu não me lembro do episódio, porque eu nem nascido era, mas a minha mãe contava isso para nós. O Geraldo chegou em casa com um carrinho da rua. Ele tinha ido vender o doce dele. Todos nós vendíamos doce na infância. Estudávamos, mas tínhamos o nosso trabalhinho para ajudar nas coisas em casa. E uma vez o meu irmão chegou com um carrinho que não era dele. E a minha mãe perguntou para ele: Geraldo, onde você arrumou isso? Ele falou assim: eu achei. Mas onde você achou isso, Geraldo? Esse carrinho está muito novo para ter sido achado. E se você achou é porque alguém esqueceu lá. Onde foi? Aí ele desconversou, não queria contar. Ela pegou ele e falou assim: você vai comigo agora. Onde foi que você achou esse carrinho? E ele chorou, relutou, não queria ir. Ela pegou ele. E minha mãe não era brincadeira, não. Ela nunca foi de agredir a gente. Mas as atitudes dela sempre foram muito firmes. E a gente tremia só de ouvir a voz. Aí fizeram o caminho de volta que meu irmão tinha. Aí quando foi chegando no local, ele foi ficando mais assim, né? Não querendo continuar, ela falou: vamos lá onde é. É importante você me dizer onde foi que você achou esse carrinho. Aí de repente pararam na porta de uma casa que tinha um portão assim de vazado, sabe? Esse portão de grade, né? Vazado. Aí ele virou, muito vergonhado, e falou assim: foi aqui, mãe, que eu achei. Ela falou assim: mas aqui na calçada? Ele: não, ali dentro. E como é que você pegou? Ele falou assim: como eu passei a mão pela grade e peguei. Falei: pois então nós vamos agora bater aqui na porta, nós vamos chamar a pessoa da casa, nós dois vamos pedir desculpa e você vai devolver. Não, mãe, deixa eu só colocar de novo no lugar. Não. O gesto tem que ser completo. Aí, bateu, veio a senhora, chamou o menino, contou o que aconteceu: me desculpe, meu filho passou aqui, ele achou o carrinho bonitinho, quis levar, errou, e nós estamos aqui para que ele possa corrigir o erro que ele cometeu. Claro que meu irmão nunca mais se esqueceu disso. Tanto é que, graças a Deus, uma coisa que nós temos lá em casa, a gente tem muitos defeitos, muitos, mas uma coisa que sempre foi é o nosso senso de justiça, o nosso senso de: olha, isso aqui não é meu. E se em algum momento um ou outro
não foi por falta de ensinamento. Então, quando nós quisermos pensar nos pecados do mundo, só é honesto se nós pensarmos nos nossos pecados. Se o Geraldo se tornou um homem honesto, pode ser que ali naquele primeiro gesto, não é verdade? Eu sempre penso nisso. Quando é que um bandido começa a ser formado? Quando é que ele começa a se capacitar para grandes furtos? Roubando um carrinho que não é dele, aparecendo em casa com um brinquedo que não é dele, com um objeto que não é dele, e nós nem queremos saber a origem, ou acreditamos na primeira versão que nós escutamos. Os pecados universais, no primeiro momento, eles são muito particulares, pequenos, aparentemente inofensíveis. O diabo, minha gente, ele é especialista em nos tornar bandidos assim, ensinando pequenos roubos, ensinando-nos as pequenas infrações. Ninguém se torna ruim da noite para o dia. Através de pequenas atitudes aparentemente inofensivas é que nós vamos dispondo o nosso coração para viver grandes erros, grandes catástrofes humanas. Que às vezes eu me transformo numa catástrofe humana porque um dia não corrigi os pequenos acidentes. É como o cuidado que a gente precisa ter com o universo. O tempo todo nós escutamos falar que nós vamos parar de agredir o universo. Mas eu agrido aqui, você agride ali, eu ponho fogo aqui, levanto uma fumaça, prejudico, o vizinho faz a mesma coisa e a gente vai multiplicando isso, dá um desastre ambiental. Então, hoje eu gostaria de que você, junto comigo, nós pensássemos quais são as dimensões da nossa personalidade que estão marcadas pelo diabólico, pela nossa maldade. Aquela maldade que aparentemente não faz tanto mal, mas é mal. É igual jogar uma pedrinha no lago. Você joga, a primeira onda é pequenininha e depois ela vai aumentando. E todo lago recebe a consequência daquela pedrinha que caiu. E é tão bom a gente pedir perdão a Deus por isso, porque à medida que a gente vai ficando mais consciente de tudo isso, nós vamos ficando mais donos de nós. A festa de Pentecostes hoje nos convida a viver a santidade. O Espírito Santo está sobre nós. Ele nos foi enviado para que nós tenhamos condições de viver o que Jesus nos propôs. Sem a ação do Espírito, não há vida cristã. Portanto, peçamos perdão por tudo aquilo que na nossa personalidade hoje ainda é pecaminoso. Senhor.